Está no ar mais um Real Podcast. Eu me chamo João Sutério. Estou aqui com meu parceiro Yuri Marques e hoje nós vamos conversar com o Wilker. Seja muito bem-vindo, Wilker. Muito obrigado, João. É uma satisfação enorme estar aqui no podcast de vocês, Yuri também. Eu acompanho, na verdade, vocês desde aquela época, antes da pausa, né, ainda, quando vocês trouxeram a Farisa. Sim, foi legal aquele podcast. Aí eu assisti, e aí de lá pra cá assisti vários. Veio muitas pessoas que são amigos mesmo, igual o Pastor Lúcio, né, veio também. Muita gente da área da cultura, né, a Daiane. Tem várias pessoas da cultura, da igreja também. Trouxe o pastor lá, a Igreja Batista Elim. Tem várias pessoas nesse ramo aí que vieram aqui. E você, meu parceiro, tá de boa? Eu tô excelente, né? Tamo bacana. Estamos aqui começando mais um episódio, né? É a nossa felicidade estar aqui. Wilker, muito obrigado por ter aceitado esse convite, tá? Primeiramente, tá? E que tal a gente começar a falar dos nossos patrocinadores pra gente começar esse bate-papo? Só bora. O que você acha? Então vamos começar falando aqui exatamente da Tostão Eletrônicos Utilidades. Para você que precisa comprar brinquedos, presentes eletrônicos, ferramentas ou utensílios domésticos para a sua casa, para a casa de sua mãe, gente, não perca tempo, já entra em contato com tostãoeletrônicos.utilidades, tá? Esse é o Instagram deles, para você que precisar de brinquedos, bastante coisa, né? Agora, para você que está querendo comprar ou financiar a sua casa, eu quero indicar para vocês uma pessoa responsável e muito comprometido com o seu trabalho, que é o Alexandre Moura, que é influencer também, Moura, né? Influencer. Pra você que tá na sua empresa precisa de um influencer também, ele também tá à disposição. Tipo assim, você quer... Porque fechar um negócio é difícil. Se você não tiver instrução, uma pessoa pode te orientar, então... Principalmente uma pessoa que sabe, né? Sabe. Então, o cara, ele é perito avaliador e também ele trabalha com o ramo imobiliário. Então, se você tem sua casa também, você tá querendo vender, ou tá querendo comprar um lote, ou um espaço, uma fazenda, qualquer coisa relacionada a esse ramo imobiliário, quero indicar para vocês é Alexandre Moura. O Instagram dele é Imóveis Alexandre Moura. Beleza? Outro parceiro nosso aí, a Chili Beans, tá? Chili Beans LJ Porangatu, tá? Esse é o Instagram da Chili Beans para você que tá querendo trocar de óculos, ou às vezes comprar uma lente diferenciada, ou até mesmo um relógio. Sabia que eles trabalham com relógio também, João? Sabendo, é bonito. Top, né? Tem uma linha de relógio lá da Unipiece, do Wolverine, cheio de 9 horas. Eles ficam lá na Avenida Delina Américo de Azevedo, número 200, Porangatu, no centro, beleza? Beleza, gente. E que tal a gente começar esse bate-papo, porque aqui não é entrevista, tá, Wilker? É um bate-papo. A gente vai conversar com você e se você tiver qualquer curiosidade da gente, você fica à vontade. Pode perguntar pra gente que a gente tá aqui totalmente pra te responder. Tá bem? Tá bom, pode deixar. Cara, eu queria começar já por uma pergunta pra tu aqui. Quando foi que você escreveu sua primeira Bíblia? É assim. Quem tá acompanhando aí os stories do Real sabe por que eu falei isso. Tô brincando. Piadas internas. Piadas internas. Cara, eu queria que você se apresentasse pra galera, quem não te conhece, quem que é o Wilker, o que você faz. Então, meu nome é Wilker, tenho 22 anos e atualmente, né, conhecido aí através do Teatro Emaús, né, que é o grupo de teatro ali da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, que fica ali próximo à Lagoa, né, o Bosque. E estamos aí com muitos trabalhos, muitas peças teatrais, e a gente veio com algo inovador, que foi trazer peças autorais, né, peças teatrais autorais, e isso tem atraído muita gente, né, muitos jovens, muitos adolescentes, até criança, tem muita criança também envolvida, e é um trabalho que eu sou muito feliz de realizar ali. É muito gratificante, né, todos os testemunhos que a gente recebe, né, que a gente ouve. E eu sou apaixonado também por teatro, por arte, desde que eu me entendo por gente. Então, é muito legal. Cara, quem tá na igreja há muito tempo assim, sempre teve aquela peça Jardim... Jardim do Inimigo. Jardim do Inimigo, que é aquela que fica assim, Jesus segurando o povo assim. Sim, essa aí é de lei, né? Aí você falou a questão de ser peças autorais, já é uma pegada totalmente diferente, né? É uma evolução que teve na igreja, né, na verdade. E porque... Pode falar, pode concluir, fica à vontade. Não, é porque, na verdade, na maioria das igrejas, né, é muito comum a gente ver essa peça tradicional, né, que a pessoa tá ali no momento de tristeza ou de um desafio, aí Jesus chega e resolve tudo. Ou então tá lá o não diabo, é tão simples né? Assim, né? Aí chega o diabo, aí Jesus luta com ele, aí pronto, acabou. E aí a gente veio aí com essa pegada de trazer umas peças que falam sobre coisas que são necessárias, né? A gente traz muita peça que fala sobre a história da igreja, histórias, por exemplo, no musical que a gente fez no ano passado, a gente falou sobre
as histórias por trás dos hinos da harpa. Então, assim, foi muito interessante, é um projeto muito legal, porque a gente aprende muito com isso, né? E a gente pode levar essa mensagem para outras pessoas também. Então, é muito legal. O que você ia falando aí, mano? Era essa questão de como você colocou o teatro dessa forma, principalmente numa linha autoral, pra dentro da igreja. Como foi essa transição? Você falou que já gostava de teatro, certo? Sim. Só que aí você falou assim, não, eu quero levar isso pra dentro da igreja com obras autorais. Como foi o início dessa situação? Olha, na verdade, desde que eu era criança, menino, eu já gostava de escrever peça teatral, né? Eu lembro que na escola... Primeira peça que eu fiz, isso eu acho que eu nunca comentei com ninguém. Foi uma peça sobre o Chaves, você acredita? Que irado, sério? Foi muito legal. A gente fez uma peça ali, criança mesmo, né? Na escola, nos momentos cívicos que tinha do colégio. E a gente apresentou e foi uma peça autoral. Engraçado que foi uma peça autoral. A gente fez o roteiro, eu e alguns colegas, né? Não foi apenas eu, mas foi a primeira, né? E aí, de lá pra cá, foram muitas peças na escola, né? A escola teve um papel importante, né? Todo mundo que mexe com arte, a escola tem que ter um pezinho. Igual eu com a dança, foi a escola. Alguns colegas meus são músicos, escola, e você também agora falando questão do teatro. Porque, tipo assim, se não for a escola ou a igreja, onde que a gente vai ter oportunidade? Sim. Exatamente. Eu mesmo só aprendi a tocar violão e bateria por causa da igreja. A dança eu fui incentivado porque eu gostava do Michael Jackson na época lá, que eu via dançando, mas onde que eu iria mostrar isso? Na escola. Sim. Sempre a escola tem um pezinho ali. Sim, não, e a influência da literatura, né, por exemplo. Ali na escola a gente aprende sobre várias peças teatrais, né? Ali a gente é obrigado a ler, né, muitas vezes, por exemplo, alguns livros famosos, né, que são Romeu e Julieta, é uma peça teatral, né? E ali na escola a gente vê, então a gente acaba tendo essa influência, né? E aí, com o passar do tempo, né? Eu morava em Brasília, na verdade, em Lusiânia, Goiás. E lá a gente, na nossa igreja, o pessoal sempre gostou muito de fazer peça teatral. Só que lá a gente tinha esse costume de pegar peças que já existiam e só fazer uma adaptação, né? Aí, quando eu vim para Porangatu, aí um dia eu estava conversando com o pastor Lúcio. O pastor Lúcio é o líder de jovens, né, lá da nossa igreja. E ele falou, nossa, aqui na nossa igreja tá tão legal agora que a gente envolveu a dança, né, porque começou lá o Ministério de Dança. E ele falou, tem dança, tem música, mas podia ter o teatro também, né? E aí partiu de uma ideia, então, do pastor Lúcio. Ele falou assim, era Dia das Mães, mês de maio. Aí ele falou, vamos criar uma peça aí, fazer uma peça pro Dia das Mães? Quem que consegue organizar essa peça aí? Aí alguns colegas meus já sabiam, né, que eu tinha esse contato com o teatro, aí me indicaram. Aí ele falou, não, Wilke, então faz aí uma peça pra nós. Deu, assim, total confiança. Mas você já mexia com o teatro fora da igreja? Ou você sempre foi? Você já nasceu no lar cristão? Já nasci no lar cristão. Tá. Tinha essa influência da outra igreja que eu congregava, a gente fazia, né, as peças teatrais, mas nada que fosse autoral, por exemplo. Foi realmente, assim, algo que eu vejo Deus na minha vida, sabe? Dele ter feito com que surgisse essa oportunidade, né? E o pastor Lúcio sempre foi um grande incentivador do nosso ministério, né? Do Emaús, assim como os nossos pastores também, né? O pastor Claudio Honor, o pastor Weslane. Mas foi daí que nasceu. Aí a gente fez a primeira peça, que era de Dia das Mães, e aí a gente fez uma peça falando sobre duas mães da Bíblia. Aí a gente falou sobre Eva, que foi a primeira mãe, né, e sobre Maria, que foi a mãe de Jesus. Né? Duas mães que tiveram papéis fundamentais. E o pessoal gostou muito, foi muito diferente do que todo mundo é acostumado a ver. Né? E Porangatu é uma cidade que o pessoal admira muito a arte, né? É uma cidade muito artística, tem muito evento. Já foi mais, né? Mas ainda tá... Sério? Não, mas eu me surpreendi demais quando eu cheguei aqui, porque mesmo que eu morava numa cidade grande, né, em torno ali de Brasília, eu vejo que a arte aqui é muito presente, tem muitos eventos culturais, muitas pessoas envolvidas, né? Então, ali, quando a gente começou esse grupo de teatro, no começo nem tinha nome, né? Aí o pastor Lúcio gostou, né? Toda a igreja teve uma boa recepção. Aí a gente continuou fazendo, né? Aí foi quando colocou o nome de Teatro Emaús, né? Que tá aí até hoje.
E aí foi vindo, diversos jovens, adolescentes. Hoje em dia, nas nossas peças, a gente coloca gente de qualquer idade. Como é que vocês tiveram a aceitar o Matheus na peça de vocês, cara? Falando sério agora, tem uma vez que o Matheus me convidou pra... Qual que era o nome daquela peça, Matheus? Acho que é musical. Foi musical, foi. Eu fui na porta da Assembleia, tentei achar uma vaga, não achei e fui embora. Ah, não acredito, não. Tava lotado. Não consegui estacionar, eu fui embora. Depois só vi o Mas povo não falando- foi sempre assim, você acredita? É? Primeiro musical que a gente fez, né, lá na igreja, não deu nem 100 pessoas. Você acredita? Mas tipo assim, pra você fazer um musical, foi autoral. Foi Então autoral. toda a parte de melodia, vocês fizeram tudo. Sim, é porque foi assim, na verdade, o primeiro musical que a gente fez foi inspirado num álbum, um álbum que é Amado Timóteo, do Marco Teles, e a gente desenvolveu uma peça teatral do álbum. Então, enquanto estava ali tocando as músicas, né, a gente estava lá encenando. Só que essa peça deu, assim, 100 pessoas no máximo, foram pouquíssimas, mais jovens mesmo ali, os amigos mesmo. Quando vocês vão fazer uma apresentação teatral, não é no meio do culto, é um dia para aquela apresentação? E depende, né? A gente faz os musicais, né? Que são apresentações de 1 hora, mais de 1 hora, é um dia específico. Entendi. Mas existem alguns eventos, alguns cultos que eles pedem pra gente fazer uma peça. Aí é peça, né? Não é musical. A gente faz uma peça ali de 10 minutos, 15 minutos, mas também é muito legal. E aí, então, no começo era pouquinha gente, né? Era umas 15 pessoas, 15 jovens mais ou menos. E aí a gente continuou, né, fazendo esse trabalho. Só que esse musical, apesar de ter dado pouca gente, ele foi influente ali no meio dos jovens, sabe? Foi espalhando a notícia. Nossa, quem foi falou, nossa, foi uma coisa diferente, eu não tinha visto isso ainda. Algo novo, Então, né? quando a gente foi fazer o segundo, aí foi diferente. Nossa, foi muita gente. Já foi aquele grandão. Foi esse grandão. Nossa. Lotou a igreja, mais de 1.000 pessoas. Foi uma coisa assim surpreendente. Muitos cantores gospel famosos aí, pregadores também, ouviram falar, né, que a gente ia fazer um musical sobre a harpa cristã e não existe. Na história ninguém nunca fez. Top. E nós tivemos essa iniciativa de fazer esse musical. Então chamou a atenção do pessoal. Não sei, de repente a nossa avó, desde criança, canta os hinos da harpa, conhece os hinos da harpa, mas nunca ouviu a história por trás dos hinos da harpa. Então eles tiveram essa curiosidade e foram lá ver a história, lá eles aprenderam. Então, aí depois a gente ainda fez outro musical, que foi no final do ano passado, que foi As Boas Novas. Esse musical... Só tira pra nós, por favor. Só tirar e deixa pendurado aí. Pronto. Assim? E pronto, pode deixar aí. Aí. Mas eu tava pensando numa coisa aqui que é interessante. Tipo assim, todas as artes, eu não acredito que nada venha de... Tudo tem sua cultura, cada cultura tem sua forma de expressar por meio das artes. E no culto, na verdade, se a gente for pensar na liturgia do culto, não tem muito a parte do teatro e da dança. A gente não vê testemunhos assim na Bíblia. A gente vê pessoas que dançaram, porque estavam felizes com Deus. A gente vê o caso de Miriam ali. A gente vê lá no Salmo 150 louvar o Senhor com danças, adolfos. Só que a Bíblia fala que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu sou dançarino, e já me convidaram para dançar na igreja, só que eu nunca me senti à vontade, cara, para dançar na igreja, porque eu acho que a dança, ela precisa da música para trazer alguma mensagem. E se você simplesmente ouvir a música, a mensagem vai ser passada. É claro que quando você está lá dançando, você transmite algum tipo de emoção para quem está assistindo, é bonito, é algo bonito. A arte comunica. A arte comunica, o corpo fala. Só que eu acho que questão de trazer uma mensagem, de comunicar com o povo, trazer uma mensagem mais clara, eu acho que o teatro, ele traz melhor esse contexto. Não excluindo a dança, porque eu sou dançarino, estou falando da arte que eu faço parte, mas eu acho que o teatro ele traz melhor a mensagem do evangelho, em questão de trazer a mensagem mesmo, de você ver, entender e absorver aquela mensagem. Mas sabe, João, que muita gente pensa assim, igual você. Mas quando a gente abre a Bíblia, lá em Gênesis, primeiro capítulo da Bíblia, qual que é o primeiro verso da Bíblia? O que fala? No princípio, Deus criou. A primeira característica de Deus que a gente vê na Bíblia é que Deus criou. Deus é um Deus criador. E a Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. E qual foi o primeiro trabalho que Deus impôs, falou para o ser humano fazer? Criar. Foi colocar os nomes, né? Adão colocou os nomes
de todos os animais ali, ele estava criando. Pensa na capacidade para criar todos os nomes. Não, pensa. Então, a criatividade desde do Gênesis, quando você abre a Bíblia, a gente vê um Deus que é criador, criativo, e que nos chama a criar também. Poxa, só fazer um parênteses aqui antes de eu ser cancelado. Tô falando que não tem que ter dança na igreja, não. Tô falando de questão de transmitir uma mensagem. Eu, como dançarino, acho o teatro uma arte, sei lá, mais completa para transmitir essa mensagem. Mas não tô falando que tá errado ou certo, não. Eu não me sinto bem quando eu fui convidado. Sim. Não, mas eu entendo. A arte, ela se comunica de várias formas, né? E a gente tem trazido isso. O Emaús, por exemplo, antes era apenas um grupo de teatro, né? Mas hoje a gente traz, por exemplo, artes plásticas. Nesse último congresso, a gente... Inclusive, a minha irmã, ela pintou uma tela durante o culto, os dias do congresso, né? E no final a gente sorteou. Legal. Ela fez uma tela que representasse o tema do congresso, que era valores inegociáveis. E ela fez uma menina... foi uma tela muito bonita, sabe? Eu tenho certeza que a arte, ela se comunica de diversas formas. E Deus usa da arte para falar com as pessoas, sabe? Então, seja num teatro, ou numa dança, ou numa pintura, Deus, ele se comunica através da arte. E quantas pessoas chegaram nela e falaram, elogiaram aquela... Às vezes a pessoa não fez um elogio do culto, do pregador, mas chegou nela e elogiou a pintura dela, porque de alguma forma essa pintura impactou ela, entendeu? De algum jeito. Então, eu acho assim que a arte, ela tem esse poder, sabe? Por exemplo, às vezes você sai de um culto e você passa uns 2, 3 dias, você não lembra o que o pregador falou. Mas você lembra de um teatro, ou de uma dança, ou de uma pintura que você viu lá. Que fica na sua cabeça. Fica na cabeça. A gente memoriza com mais facilidade, né? Quando a gente vê. O ser humano é muito de ver, né? Visualizar. E, na verdade, a arte, ela é presente desde o início, né? A igreja primitiva, ela era muito artística, né? As primeiras igrejas, elas tinham aqueles vitrais e muitas pinturas, era algo muito belo, né? O que aconteceu foi que depois da reforma, né? Da reforma protestante, que Martinho Lutero veio, né? E reformou, aconteceu que as igrejas, tanto a protestante quanto até a católica mesmo, ela parou muito de produzir arte, porque as pessoas, naquela época, elas não sabiam ler, não sabiam escrever, então o único contato delas com a Bíblia era através das pinturas, né? Eles contavam ali as histórias da criação, da Arca de Noé, e eles faziam as pinturas de Jesus, né? Então, no renascentismo, tinha muitas pinturas na igreja, muita arte, só que as pessoas começaram a confundir as coisas, né? E elas começaram a achar aquilo tão belo que elas começaram a adorar aqueles pintores, aquelas pinturas, né? O ser humano começou a confundir. Então, tem pouquíssimo tempo que a igreja começou a restaurar, sabe? Esse movimento de arte dentro da igreja, né? E no início, quando vocês foram fazer essas peças teatrais, no primeirinho, que você falou que teve pouco público, é questão de apoio. Vocês tiveram algum apoio, tiveram equipamento, microfone? Não. Como é que foi? O começo de tudo é difícil, né, cara? O começo de tudo é difícil. Esse primeiro musical que a gente fez, a primeira peça, voltando lá na primeira peça do Dia das Mães, a gente teve que pedir roupa emprestada lá no Centro Cultural, que eles fazem a via sacra, né? Uhum. Aí a gente pediu as roupas emprestadas para fazer. Nesse musical aí, a gente veio todo mundo com essa camiseta do Emaús e apresentou o musical inteiro, todo mundo com a mesma roupa, o mesmo figurino. Aí foi isso, e deu certo. Aí, quando foi o próximo, né, já tinha mais recurso, né, mais pessoas que abriram o coração, né, com aquilo que estava acontecendo. E aí foi mais tranquilo, né? A gente teve... Mas eu penso assim, que mesmo que tenha pouco recurso, o importante é você ir lá e fazer. Começar, né? Ter um início, né? Faz o início, né? Precisa de um início, a gente precisa tomar a iniciativa, né? E se não for a iniciativa, não acontece, né? Tudo que existe, tudo que a gente vê que deu certo, teve um início, né? E o início, igual você falou, não é fácil, né? E é que nem essa questão que você tá falando também, né? A partir do momento que você começa, outras pessoas vão ver e falar, cara, eu gostei dessa ideia, o que eu posso fazer para ajudar ou melhorar isso aí? Então é muito bom quando você faz isso e as pessoas abraçam a ideia da gente, né? Sim, desse jeito. E até quando alguém chega em mim e fala assim, nossa, Will, eu tava querendo começar um teatro lá na minha igreja, mas
a gente não tem muito recurso. Eu falo, não, mas você tem que começar com o que você tem. Deus abre as portas. Você já tem vontade, comece, Sim, né? Não, basta querer. Basta querer. Pô, essa tomar linha de iniciativa. produção de conteúdo, de teatro, essas coisas, eu dentro da escola, não é que eu não tive, tinha, só que eu era uma pessoa muito na minha pra isso, sabia? Aí, depois que eu saí do colégio, do colegial ali do ensino fundamental, que eu comecei a ter interesse por isso. E aí, logo depois eu trabalhei dentro da tecnologia de informação do teatro. E aí foi onde eu vi, eu falei, cara, isso é massa, eu quero fazer isso aqui. Aí foi onde eu comecei a produzir conteúdo pra internet, né? Sketchzinho, alguma coisa do tipo. Mano, teve uma vez que eu fui num projeto missionário lá na Bolívia. Nós tava ali na divisa da Bolívia com o Brasil, né? Lá em Mato Grosso. Aí no Mato Grosso a gente foi fazer uma peça teatral, só tinha uma fala. Eu era Jesus, eu só tinha que falar assim, ó, está consumado. Eu errei a fala. Não acredito, não. Eu tava tão nervoso que eu não sei nem o que eu falei. Mas pra você ver que é Nossa, arte, né? Às Deus. vezes Uma uma frase, fala. uma fala. Beleza, pra você que tá lá na frente, ela é diferente, cara. Sim. Quem tá assistindo é uma coisa, todo mundo que tá lá embaixo, lá, ele vai te olhar. Ah, o cara não dá conta. Pô, mas quem tá lá em cima, pra você fazer aquela representação, eu costumo basear muito eu gosto muito de esporte, né? Então eu baseio muito em Olimpíada. Pô, o cara ele treina anos e anos e anos pra fazer ali, digamos, ele tem 2, 3 oportunidades pra fazer uma repetição. É a mesma coisa, o teatro é a mesma coisa. É você continuar ali fazendo algo até você transmitir ele de uma forma tão boa que as pessoas vão falar assim: caraca, velho, que teatro bacana, que ideia que foi bacana, que nem essa sua. Uma criatividade, foi uma criatividade, né? Saiu do padrão, né? Saiu Que do o padrão de padrão, todas as igrejas. Cara, eu tô na minha igreja desde quando eu tinha 15 anos. Tô com 31. Sempre é peças que tava pronta. Você vai lá, é a mesma Ctrl coisa. C, É a mesma Ctrl coisa, V. é. Mesma coisa. É legal, transmite a mensagem e tudo mais, mas a questão de você fazer uma coisa autoral é diferente. Quando você começou com o projeto, era quantas pessoas e hoje quantas que tá? E como é que administra esse tanto de gente? Olha, no começo eram mais ou menos 15 pessoas. 10 a 15 pessoas. Já é muito. Já era muito, é né? muito, é muito. Foi E a hoje? nossa primeira peça, né? Uhum. Hoje já tem mais de 50 pessoas. Caraca, velho. E o mais difícil é porque é uma faixa etária muito diversa, né? Então, por exemplo, no próximo musical que a gente vai fazer, tem criança de 7 anos, não, de 6, acho que a mais nova tem 6, e tem pessoas também de 40 e tantos, sabe? Mas você já tinha experiência de dirigir pessoas assim em peças? Não, você acredita que Descobriu, aprendeu Aprendeu aqui. fazendo. não? Aprendi na prática. A gestão de pessoas, digamos. Sim, Top. pensa. E é tão legal porque a gente vê a evolução dos meninos, sabe? Tem Matheus muitos era ali- a árvore, agora é a pedra. Não, o Matheus, você precisa de ver, ele decora textos e Ele textos, já era do sabe? teatro, eu conheci ele já do teatro. O Matheus já é formado já. Matheus é fera. Já que uma vez ele tava fazendo até uns testes pra ser ator e tal. Era na TV, não era? Era tipo assim, agência, uma agência. Mas a agência poderia mandar você pra qualquer coisa, série, filme, TV. Ele é o protagonista do nosso próximo musical. Ah, Inclusive, é? Aí. Ah, Novidade, então eu não vou novidade. assistir, não. Não vou assistir, não. Você vai ser quem? Jesus? Ah, é sobre a reforma. Vai ser sobre a reforma. Nossa. E esse é o musical Mas mais você desafiador. você já é meio louco, você vai interpretar aquela parte que ele ficou louco lá preso dentro do... Tô brincando, Isso. Matheus. Não, esse musical é o mais desafiador até agora. É, Ele né? é- Muita gente pra administrar. Muita gente pra Mas já tá administrar. prontinho o roteiro? Prontinho, já estamos ensaiando Saiu aí. tudo da Desde cabeça. fevereiro a gente está ensaiando. Nossa. E esse é diferente de tudo que a gente já fez, porque é algo inédito, né? Nunca vi. Também não. Até cheguei a procurar, fazer algumas pesquisas de peças teatrais sobre isso, mas musical vai ser o primeiro, sobre a Reforma Protestante. E foi um trabalho de pesquisa difícil, porque tem muitas falas que vai ter nesse musical que elas são originais. Que top. Realmente a pessoa falou, né? O personagem falou na vida real, né? Uhum. E nem tinha texto em português, a gente teve que traduzir do alemão. Então é material que nem tem aqui no Brasil e a gente vai trazer na maior facilidade para o pessoal aqui de Porangatu, para eles poderem conhecer a história da Reforma Protestante, que é uma história que eu sou apaixonado. Antes do primeiro musical eu já planejava esse. Nossa. Porque é uma história fascinante.
cheia de reviravoltas, tem de tudo. Tem cena de luta, tem cena de perseguição, de fuga, que irado, cara. de tudo que você pensar. Muita dança, muito drama também. É uma peça, um musical que tem essa diversidade, sabe, de conteúdo. Porque o primeiro que o da harpa cristã, ele foi muito focado no drama, né? Um dramalhão, todas aquelas pessoas que escreveram aqueles hinos sofreram para fazer, e aí no momento de dor ela escreveu, mas o da reforma não. O do Natal ele já trouxe mais alegria, né? Nascimento de Jesus, todo mundo feliz. Agora esse é uma mistura de tudo. Cara, você que estava estudando para falar sobre o Lutero, você estudou a história dele, teve que ler pesquisar. Ele queria fundar uma nova igreja, ou na sua interpretação? Ele queria fundar uma nova igreja, ou ele queria reformar a igreja que ele estava ali e voltar essas pessoas para a palavra de Deus, no caso? Ele só queria reformar. Em nenhum momento a gente encontra palavras dele dizendo isso, que a ideia dele não era criar uma nova igreja, uma nova religião, de maneira nenhuma. A ideia dele era realmente reformar, tanto que as 95 teses, que são famosas, né, que o pessoal acha que ele fixou as 95 teses lá na porta do castelo, aí foi a revolução, né? Mas, na verdade, essas 95 teses que foram fixadas lá, elas eram apenas sugestões, eram como se fossem 95 sugestões de melhorias para a igreja. Ele era um padre, né? E lá era um mural universitário que as pessoas pregavam lá. Então, não foi que ele chegou e pregou e ninguém nunca tinha feito isso. Lá tinham vários recados, várias sugestões, vários debates, né? E Martinho Lutero foi mais um que chegou lá para propor um debate. E no musical a gente vê também algo muito interessante, é que Martinho Lutero não foi a primeira pessoa que tentou fazer essa reforma. A gente vai ver nesse musical, acho que até um pouco spoiler, né? Que é um que morreu queimado. É um que morreu queimado. 100 anos antes já acontecia isso de padres, né, dentro da igreja quererem reformar, mas que foram impedidos, né? Como é que é o nome desse daí mesmo? John Huss. John Huss, que ele até profetizou sobre, no caso, sobre seria o Lutero, né? Exatamente. Inclusive tem esse momento no nosso musical e eu acho que é um dos momentos mais incríveis. Se o Mateus ele for queimado lá ao vivo, eu vou. Se não, você não vai não. Não, senão eu não quero não. Tá vendo aí, né? Tá vendo aí. A amizade verdadeira. Viu que ele tá avisando. É muito legal. Esse musical vai ficar pra história. E vocês estão Já mais tem data? convidados, viu? Tem data, vai ser dia 31 de agosto, às 19h30. Mês que vem já, né? Hoje é dia primeiro. Ó, você falando dessa questão aí da gente ser convidado, a gente agradece muito. E, cara, que ideia irada, né? Agora me fala um pouco, qual que é a sensação de quando você entrega e o pessoal abraça a sua ideia e, tipo, no final, quando você termina, qual que é a sensação de gratificação que você tem? Nossa, que nem essa é uma das peças que você disse que é a mais desafiadora, certo? Sim. Qual que é a sensação de você estar à frente e quando você entrega esse resultado que você quer? Gratidão, acho que a principal palavra é essa, gratidão, né? Porque a gente, muitas pessoas, até eu mesmo tive tantas ideias na minha adolescência, sabe, que não foram pra frente, talvez muitas vezes por falta de apoio, mas lá na igreja a gente tem uma liderança que apoia muito, sabe, o nosso pastor, Claudio Honor, ele tem apoiado fortemente esse projeto, ele ajuda a gente nas divulgações, ele junto com a gente, ele corre atrás de patrocinadores, porque é um projeto que sai caro, muito caro. E quanto mais a gente vai avançando, mais caro fica. A torneira, né, que você abre ali. Cara, mas dinheiro. esse caro, eu não vejo nem como caro, é investimento, né, mano? É você um entregar um investimento. negocinho Nossa. top é outra história. Igual, para quem começou com todo mundo usando a mesma roupa. Usando E agora hoje todo mundo tem. com figurino. Sim. Não, Como- e esse figurino do próximo é medieval, né? Nossa, Então é irado, hein? Nossa, é muito bonito. As roupas estão... Não, e é tão legal porque tudo envolve fé, né? Quando a gente foi começar a produção desses figurinos agora para esse próximo musical, nós chegamos lá na confecção. Quem faz os figurinos do Teatro Emaús é uma amiga nossa, né? Da confecção El Shaddai. E ela sempre nos ajudou, desde o início. E aí eu cheguei lá nela e falei assim, olha, irmã Cida, a gente tá com esse projeto agora, vamos fazer esse musical, só que nós não temos nem um centavo. A senhora quer fazer? Uai, Will, o que a gente precisa é ter fé. Tendo fé, pronto. E eu tenho fé.
E ela abraça o projeto de uma forma que deixa a gente constrangido. Porque quem que pega um trabalho para fazer com a pessoa falando que não tem nem um centavo para pagar, mas mesmo assim ela acredita que a gente vai conseguir. Realmente, a gente começa a trabalhar e vende pamonha, geladinho. Pô, mas se você for parar pra pensar, a fé já começa muito lá atrás. Porque, tipo assim, você tá trabalhando com pessoas que não fizeram curso de teatro, que estão ali apenas se dispuseram a participar, aprender junto, evoluir junto. Então, tipo assim... É uma coisa de fé mesmo, cara. Eu acho interessante demais isso aí. Sem contar que às vezes você pode descobrir pessoas que já têm esse interesse, né? Às vezes a pessoa tem interesse pelo teatro, não tem uma oportunidade ali, digamos, e às vezes o pontapé que ela vai ter vai ser como se diz, no seu grupo. Sim. Ela fala, nossa, tá dentro da minha igreja, vou lá aproveitar. E dali a pessoa pode... Bom, e pensando que deve ser difícil, mano. Você administrar 70 pessoas e tipo, você não pode sobrecarregar as pessoas. Porque sempre tem alguns que se destacam, né? Se você mete um carretão de fala no cara, o cara desenrola. Aí já tem uns que é mais difícil. Aí pra não sobrecarregar aquele cara, aí você tem que trabalhar, administrar. Sim. Deve ser um trampo. Ontem mesmo a gente teve que se dividir. Foi encomendada uma peça lá pra sede, pra catedral. E ao mesmo tempo, uma peça teatral lá pra uma congregação que fez num espaço de eventos lá no Cidade Jardins. Então a gente teve que se dividir. E nessa divisão, uns foram para um lado, outros foram para outro e todo mundo apresentou. E o legal de ter muita gente é isso, né? Que a gente pode fazer essa divisão, né? Vocês vão ensaiando por partes, né? Isso, a gente vai ensaiando por ato, né? Ato. A gente ensaia, por exemplo, o pessoal do ato 1 vai num dia, do ato 2 em outro. Só que agora esse da reforma, por exemplo, a gente já está em fase de ensaio geral, né? Aí vai todo mundo, banda, os cantores, as crianças, todos os atos reunidos. Aí é mais desafiador. Fica mais desafiador, né? Fica bem mais desafiador. Muita gente. A questão da administração de pessoas, que nem a gente tá falando. Como que você comporta na situação de, às vezes, você colocar um papel para uma pessoa e outro não, como se diz? Não atingir o que você quer. Como que você faz isso aí? Ou então desistir no meio do caminho. Ou dizer, isso é a palavra correta. Uma você bota o Mateus de Jesus. Aí ele vai e se desvia. Vagabundo, desviando. Aí você vai ter que arrumar outro Jesus, o trem já tá marcado. E aí? A primeira peça que a gente fez, dessa que foi sobre as mães, né? A que fazia o papel de Maria no dia. Não, foi um dia antes. Véio. Ela fala, era a primeira peça. Muita expectativa, muita ansiedade. Era através dessa peça ali, que eles iriam descobrir, né? E aí a menina falou assim, Wilke, não vou mais conseguir apresentar. Nossa. Tô muito nervosa, ansiosa, não vou conseguir. Aí eu fui falar com ela. Talvez ela até vai assistir, né? Com certeza. Eu fui falar com ela e falei, não precisa ficar nervosa, não sei o quê. Ela me bloqueou, você acredita? Caraca, sério? E aí sumiu. Nunca mais também. Sério? E aí a gente teve que improvisar no dia. Outra pessoa teve que ensaiar, né? Aí é aí que entram as pessoas mais próximas, né? Que estão sempre ali nos ajudando. Quem teve que fazer no lugar dela, por exemplo, foi a minha noiva, a Raila, né? Ela teve que entrar no papel da menina, né? Que teve que saiu, desistiu de última hora, mas deu certo. Aí você atua também nas suas peças ou não? Fica só na direção? Eu fico mais na direção, porque eu tenho que ficar ali de reserva. Por exemplo... Você sabe todas as falas, Todas as falas. Aí se alguém, por exemplo, deu uma dor de barriga no dia e não pode ir, aí eu vou lá e substituo. Entendi. Só nesses casos que eu atuo. Senão eu não atuo. Mas você gosta de atuar? Eu gosto de atuar, mas eu prefiro dirigir e escrever. Essa questão aí também da sua esposa, né? Ter atuado no lugar. Noiva. Sua noiva, O lado bom de ter pessoas que estão com a gente ali, Sim. principalmente nesses momentos, porque as pessoas elas vão se entregar naquele momento. Ela fala, pô, ele vai precisar agora. E às vezes, que nem você falou, em cima da hora, cara. É um dia que a pessoa às vezes tem pra ensaiar alguma coisa ali. Só que quando você fala assim, pô, é tão bom ter pessoas boas do lado por isso, né? Já aconteceu isso comigo na dança, cara. A gente foi numa cidade fazer uma apresentação. E era a primeira apresentação dessa menina no meu grupo. Nossa. Salve, Camille. Chegou lá, moça, ela começou a dar uma crise de pânico e ela viu aquele tanto de gente se sentar na arquibancada do ginásio. João, não vou dar conta. Aí você tem que fazer aquele trabalho psicólogo, né? Desse jeito. Aí senta lá com a pessoa, mas ela não bloqueou que ela tava na minha frente. Aí eu falei, você vai dançar. Você vai. Mas a primeira vez que eu fui dançar, os caras tiveram que me ameaçar, pô. Sério? Você eu sou tímido, cara. Eu sou um cara muito na minha. Até quem não me conhece acha que eu sou exibido, mas não é porque eu sou exibido, é porque eu
Eu sou na minha, eu não gosto de ficar... Eu não sei Mas é isso que a arte faz, né? E tipo, só que na hora que liga a música, parece que transforma. Desse Os caras, jeito. nem parece que é você que dança. E, tipo, não dá pra imaginar também que um cara de 2 metros, gordo, dança, né? Aí, tipo assim, quando o povo me vê, descobriram agora que eu danço lá em Alto Horizonte. Em Alto Horizonte. Escola, os alunos. Aí já tão doidos lá. Mas, tipo assim, esse trabalho aí de ter um grupo e administrar pessoas é difícil, mas é muito gratificante. Hoje, aí agora, tiver a apresentação de boa, tranquilo. A consegue ir à experiência. frente, já tá tranquilo. Eu até hoje ainda tenho esse bloqueio, ainda mais assim, eu faço entrevista em evento, bate-papo mesmo com a galera do evento que tá acontecendo, tipo festas, né? Só que tem gente que vê o vídeo e fala, cara, como é que você é desenrolado demais? Só que ninguém pensa que antes daquilo, velho, eu tô aqui sozinho conversando. Ó. Falo, cara, será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir isso? Com frio na barriga, Com frio né? na barriga, do mesmo jeito, todo mundo. Aí às vezes tem gente que vê você na rua, eu tô, que nem vocês estão falando, tô na minha... Mas esse cara não é assim, porque eu tô aqui trabalhando na minha cabeça pra fazer aquilo lá também, gente. Eu também tenho aquela barreira. Todo mundo tem uma barreira ali que às vezes você tem que quebrar ela. Eu costumo dizer pro João, eu tenho um ponto de ignição, cara. Se eu falar assim, Yuri, você tem que fazer tal coisa. Eu vou com frio na barriga até ali. Vai dar uma barreira ali, só que se eu quebrar ela, acabou. Se eu quebrar ela, acabou, cara. Aí você vai ter que me segurar. Falar, para, velho, chega. Matheus, ele tem uma pergunta. Não, eu queria falar, vocês falando sobre... Deve ser nada. Eu quase cancelei um monólogo faltando 5 minutos. Era lá na igreja? Lá em Salvador. Lá na igreja? Foi. Pra quem não ouviu Nervoso? pra quem não ouviu aí, ó, ele quase cancelou o monólogo. É, monólogo. Monólogo. Que é a Faltava apresentação. 5 minutos pra apresentação. Quem foi que te obrigou? O que aconteceu? O Wilker vai contar melhor? Acontece isso direto. O Wilker já tá tipo assim, já tô É preparado. mais uma pra isso. segunda-feira no meu dia. Tem vezes que eles chegam até fazer brincadeira comigo. Eles falam, Wilker, preciso falar com você. Nossa. Não vou conseguir apresentar. Você fala, Na você hora, já olha na pra hora. ele e fala, você tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira comigo. Eu já sei os que brincam e os que fala sério. fala né? sério. Tem uns que realmente, tem gente que fica muito nervoso, começa a ficar suado e a gente percebe que realmente fica muito ansioso, né? Mas graças a Deus, eu acho que o que mais faz as coisas darem certo no nosso teatro é a oração. Em qualquer circunstância, antes de qualquer peça, antes de qualquer ensaio, a gente faz uma oração. E ali a gente tem um momento de ficar tranquilo. A gente pode estar na ansiedade que for, faltando ali 10 minutos pra gente entrar em cena e começar um musical, mas a gente para, respira e ora, fala com Deus. E isso faz total diferença, porque nesse contato que a gente tem com Deus, a gente fica mais tranquilo, porque a gente deixa de ficar na nossa dependência e coloca nas mãos de Deus, né? E estando nas mãos de Deus, fica a carga fica leve, né? E é um Fica trabalho pra jogo ele, suave. né, cara? É pra ele. E então ele vai capacitar. Sim. Esse negócio de trabalhar pra Deus é muito incrível, cara. Você sempre se incrível. dispõe, você se coloca à disposição pra fazer e ele vai te capacitando de acordo com o que você vai fazendo, né? Sim. Você não precisa estar pronto pra iniciar. Você inicia. Aí vai acontecendo. Eu lembro que eu aprendi a tocar violão porque tinha um irmão lá da igreja, que eu não vou falar o nome, Carlos. Toda vez que a gente ia fazer evangelismo lá no CASA, que era o Centro de Atendimento Socioeducativo, os Menores Infratores, Sim. toda vez que a gente ia fazer evangelismo lá, ele faltava. Eu falei, não é Nossa. possível, mano. Toda vez o cara não vai. Eu falei, vou aprender a tocar esse negócio. Aí eu comecei a aprender o básico. Tipo assim, seguir na cifrinha ali eu consigo. Mas, tipo, já rolava. Então a gente ia fazer uma coisa ali no bosque, ia juntar os jovens, já desenrolava lá na prisão também. Então, tipo assim, a necessidade vai criando as oportunidades, você vai abraçando, vai fazendo, vai dando certo. Agora, teve uma vez antes, meu pai comprou o violão, pagou o professor e eu não aprendi. Mas isso aí é... Necessidade. Eu trabalhei com tecnologia de informação dos meus 16 anos de idade, acho que até quase meus 20. Foi. Eu Muito fiz tempo. 4 vezes curso de informática e os 4 cursos eu desisti. Eu desisti dos cursos. Desisti, cara. Eu falei, não vou fazer isso não. Isso não vai dar nada não. E depois eu aprendi a trabalhar na área. Tá Nunca vendo? tive um curso, nada, Eu tive- mas... agora- Ele a teve necess- interesse. É. né? O meu tive curso inter- de informática foi paia demais. Mano. Por quê? O cara falava, você tem que fazer isso e isso. Aí você dava um contra e... Era isso! O cara, ó, você vai levar seu mouse lá no menu iniciar, é só fazer isso aqui, cara. Mas eu acho que foi essa Mas, situação... tipo, não é todo mundo que vai saber, então ele tem que seguir Sim, lá, né? mas eu acho que foi essa situação que acabou me deixando, tipo assim, cara, entediado de fazer aquilo lá, entendeu? Ô, teve Eu um chegava dia pros caras e falava assim, Teve um dia que eu ri, mano. Eu tava lá no curso, né? Aí o professor falou,
com a senhorinha que tava lá, ó, você tem que levar um mouse bem aqui. Ela pegou o mouse. Levou aqui, cara. Nossa, eu ri demais. Desculpa, senhora, se a senhora estiver vendo. Já morreu. Nossa. Tô brincando. Ou já, Tô né? brincando, não sei. Ó, o papo tá legal, Não, gente. porque ela era bem idosa. É. Ô, tem uma pergunta muito importante pra você agora. Ah. Já jantou? Ainda não. Então vai, ó. Começa aí que eu vou buscar. Cara, eu quero entrar num assunto agora. Sim. Você vai falar a sua opinião. Só esperar o Yuri ajeitar ali. Vamos. Eu quero total atenção nesse momento. Sobre questão de trabalho mesmo, assim. Sim. Só esperar o Yuri aqui se. Enquanto isso, pessoal, já vai curtindo aí a nossa live, já vai comentando aí o que você está achando do nosso papo aqui. Se você faz parte do grupo teatral Emaús, vai falando como é que é a sua experiência de participar desse teatro. E vai comentando aí que depois a gente vai dar uma olhada nos comentários. Ó, tá bonito, Pô, hein? vou falar que eu como muito aqui, que eu não consigo enxergar. Como que não comos? Né? A gente Diante de come coisa com os boa, olhos. né? Não, o povo fala, esse Yuri come demais aí nessas lives aí. Cara, nem é tanto. Olha, velho. Ô, cinema. Cara. Pra quem não sabe, tá, gente? Isso aqui é a Churrascaria Bambu. Nossa parceira, né, João? Exatamente. Desde a volta da segunda temporada, eles estão com a gente aqui. Você quer falar um pouco aí, João? Pessoal, então é o seguinte, você que está aí no conforto da sua casa ou também quer conhecer a Churrascaria Bambu, ela fica ali anexa ao Posto Eldorado e você pode ir lá fazer sua refeição. Deixa eu só abrir aqui Pra rapidinho. quem não aqui. sabe, lá no Posto Eldorado é um dos únicos postos que tem combustível aditivado em Porangatu, tá? Olha aí. Então, olha só. Merchan. Se você quer tomar seu café da manhã, almoço, churrasco, porções e drinks e marmitex também, o horário de funcionamento é das 7h30 até as 23 horas da noite. E domingo também das 7h30 até as 3 horas. Então você pode ir lá. E também se você quiser pedir na sua casa, existe o aplicativo Pede Aí, que eles trabalham dessa forma. Você vai baixar o aplicativo aí no seu iOS ou no seu Android. Falou Android, o menino chega e travou. Ô, respeita meu Android. Então, tipo assim, você pode pedir no conforto da sua casa e você vai receber de boinha aí na sua casa, beleza? Então, cadê o... Ah, foi buscar ali os palitos, os garfos. Cara, eu vou... Enquanto chega os palitinhos aí, eu vou fazer a pergunta. Seguinte, a gente vê muito assim na igreja, no meio da música. Essa questão de sou um cantor ou um instrumentista da igreja, eu não posso trabalhar, usar o meu talento, o que eu sei fora da igreja. Uhum. O que você pensa sobre isso na questão do teatro? Uma pessoa que faz parte do teatro da igreja, ela pode também fazer parte de um grupo teatral que não é da igreja, que não traz a mensagem do evangelho, mas que traz outros tipos de mensagem, que não vão contra os princípios de Deus. É um trabalho. Como é que você vê isso? Como é que você enxerga isso? Se tem como manter os dois? Qual que é a sua visão sobre isso? Primeiro eu enxergo isso como graça comum, né? Uhum. A Bíblia diz lá em Salmo 68 que Deus distribuiu dons e talentos, né, para as pessoas, tanto para os justos quanto para os ímpios. Então, qualquer pessoa tem dons, todas as pessoas têm dons e talentos, e elas podem usar para Deus, né, esses talentos, ou podem usar para outras coisas, né? Eu penso assim, lá no nosso grupo de teatro tem alguns integrantes que fazem parte de outros grupos teatrais aqui da cidade, né? Uhum. Por exemplo, do Óbvio, né? Uhum. Que é do Tom, Conheço. que é um grande amigo também. Ele sempre tem Ele é nos gente boa. apoiado, ele sempre participa lá. Tem alguns também que fazem parte lá do Centro Cultural, sabe? E o que a gente sempre conversa? E isso é algo que eles têm mesmo em mente, sabe? Mas mesmo assim, eles sempre gostam de vir até mim, perguntar, né? Ou então pro Matheus, porque eu tenho algumas pessoas que estão ali me ajudando na liderança, né? Uhum. E eles sempre estão lá perguntando e a gente aconselha o quê? Se não fere os princípios de Deus, se você está ali como um ofício, né? Basta você ser um representante de Deus naquele lugar. Uhum. Porque, por exemplo, nem sempre eu estou em todos os lugares falando de Deus. Por exemplo, eu estou lá no meu trabalho, eu trabalho como professor de robótica. Uhum. Nem sempre lá no meu trabalho eu estou falando de Deus o tempo todo, mas a minha vida, as minhas atitudes, as minhas escolhas mostram se eu tenho ou não Deus na minha vida, né? Então, a maneira que eles vão se comportar em outras esferas da sociedade é que vai ditar o que eles devem ou não fazer, Quer sabe? mais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, Exatamente. fazer tudo para a glória de Para a Deus. glória de Deus. Existe uma frase que diz que
pregue a palavra. E se preciso, né, pregue. Se preciso, use palavras, né, aliás. Então, ali tá muito nas nossas atitudes, sabe? Ali no Teatro Emaús a gente tem um discipulado muito grande, sabe? A gente sempre tá estudando a Bíblia. A gente faz uma peça teatral, por exemplo, sobre Sansão e Dalila. E ali antes a gente aprende sobre a história de Sansão e Dalila. A gente fez uma peça lá em... aquela Cordeiro e Leão, o Matheus, você lembra onde era? Do Madego Norte. Não, esse ano. Mutunópolis, foi em Mutunópolis. A gente fez uma peça teatral sobre uma história da Bíblia que é sobre o rei Josafá. Que ele teve uma oportunidade lá de guerrear, surgiu 3 exércitos contra ele, né? E Deus orientou ele que ele tivesse que lutar contra esse pessoal, só que sem usar armas. Eles iriam guerrear usando a própria voz, cantando. E eles vão para a guerra cantando, e enquanto eles cantam, aqueles outros povos que iam guerrear contra eles começam a se confundir e lutam entre si. E aí eles acabam morrendo e eles ganham a guerra. E aí, então, antes de tudo isso, a gente sempre conversa, a gente ora, estuda a palavra de Deus, né? Nesse dia a gente aprendeu muito que as canções são armas de guerra, né? Esse foi o valor que a gente quis passar, que as canções são armas de guerra. Então a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente escuta, com o que sai da nossa boca, né? Porque isso tem poder de vencer uma guerra. Então a gente precisa ter muito cuidado e vigilância, né? Porque existe a profissão ator, né, cara? Se a gente for pensar por esse lado, tem que ser só na igreja, então todas as profissões também teriam que atuar apenas na igreja. Então o dentista tinha que ser só para crente. Isso. O professor e tudo mais. Então tem que ter essa noção, né, do que glorifica a Deus e o que não glorifica, né? Esse tato, né? O cara vai fazer uma peça que tá pregando o satanismo. Pois não faz sentido para um cristão entrar nesse tipo de projeto, né? Então ele tem que ter só essa noção, né? E isso é o equilíbrio, né? Na fé, tempero. Na fé e na vida, né? A gente tem que ter... Porque a cultura está sempre presente na nossa sociedade, né? Aí depende de nós, como que a gente vai utilizar da cosmovisão. Porque toda cultura ela tem uma cosmovisão, né? Toda arte ela comunica algo, ela quer dizer algo, mas a gente pode usar qualquer tipo de arte e trazer para a cosmovisão cristã, né? Então, como eu posso passar uma mensagem de Cristo através dessa peça? Será que de repente, por exemplo, se há uma peça que um ator vai fazer lá no seu ofício de trabalho que não fala sobre Deus, como que ele pode levar a palavra de Deus naquele lugar? De repente, nos ensaios, no momento de descontração, é ali que ele vai ser um representante de Cristo, entendeu? Cara, eu queria que você ficasse à vontade para comer, enquanto isso eu vou olhar aqui alguns comentários. Porque senão você só fica olhando na comida. Quando você abre os comentários aí, João, eu vou falar da Federal Diesel, viu? Beleza. Pra quem não sabe, gente, a Federal Diesel é uma empresa especialista em sistema de injeção a diesel, tá? Mecânicos e eletrônicos. Para você que tem uma caminhonete, tem picape, ônibus, vans, máquinas agrícolas e precisa de manutenção ou reparo, pode entrar em contato com a Federal Diesel. O número de telefone deles é o 62994132042. Esse número é o WhatsApp, tá, gente? Lembrando que a Federal Diesel ele fica localizado na BR-153, KM73, Trevo Central de Porangatu. Isso aí. Inclusive, ó, todo mundo quer um desses. Todo mundo aqui, todo mundo tem. Mas como sua mãe disse, você não é todo mundo. Hoje o Matheuseira postou um stories usando o boné da Federal Diesel. Agora a equipe toda tem, né? A equipe inteira tem. E aí eles foram lá e curtiu, né, Matheus? Eles comentaram. Comentaram? Foi. Eles comentaram lá. E eu falei pra ele que a galera tava querendo. Não, todo mundo quer esse boné, cara. Todo mundo quer esse boné. É bem feito, cara. Ou é um boné com muita... Eles daqui uns dias vão ter que abrir uma franquia de ônibus, ou de ônibus, ó. De boné. Eu acho que vocês tinham que distribuir pros convidados também, né? Olha aí, o Federal Diesel, Olha o João escondendo dele aqui com medo. Vamos distribuir pros convidados. Ai. Bom. Deixa eu ver aqui agora. Come, moço, fica à vontade. Tô, Isso aqui, vontade, você quer que eu te fale a real? Isso aqui não é pra gente. É pra você. Isso aqui é pra você. Se fosse só eu e o João aqui, você fala, não, deixa esses meninos com fome. Esses vagabundos. Agora, quando falou, não, o Wilker tá lá, não, calma aí que a gente vai inclusive, eu quero mandar um salve pra Natália lá da Churrascaria Bambu 2.
Ela ficou sabendo que você ia vir aqui, ela falou, nossa, cara, inteligente demais e Falou tal. mesmo. Eu hoje, na hora que eu passei lá, ela falou isso também. Ela falou, Salve. nossa, que legal. Um Tal. salve, Natália. Abraço, Vai falar Nath. o namoradinho dela? Namoradinho. Vili. Cara, gente boa, um salve, mano. Moleque, gente boa pra Só caramba. uma também. benção mesmo. Amigos. Ó, vamos lá. A Araújo Gabriel... Gabriel Araújo, tá ao contrário. Ele mandou aqui. Quero que ele conte o testemunho do batismo dele no Espírito Santo. Antes de falar isso aqui, cara, eu queria falar um negócio. Nascer num lar cristão não significa que você necessariamente é um cristão. Significa que você vai ser influenciado pela sua família e tudo mais. Teve esse start, esse antes e depois na sua vida, que você realmente decidiu seguir a Cristo ou você, desde criança, já teve esse entendimento? Teve esse start, sim. Teve? Na minha Queria que adolescência. você falasse esse momento de conversão. Sim, desde criança, eu nasci num lar cristão, né? Minha mãe e meu pai, eles são evangélicos, né? Eles, inclusive, minha mãe, ela aceitou Jesus aqui em Porangatu. E aí nós fomos para Lusiânia, né? Moramos lá. Eles moraram lá por mais de 20 anos. E eu nasci nesse ambiente de igreja, né? De culto, de ler a Bíblia. Minha mãe sempre incentivando a gente a ler a Bíblia, a cantar os hinos da harpa. Então eu sempre estive nesse ambiente, só que na adolescência, quando eu estava ali na escola, no ensino médio mais ou menos, foi quando eu tive esse start, sabe? Eu sempre fui muito presente na igreja, desde criança participava dos cultinhos de criança, mas ali na minha adolescência eu tive que reagir à minha fé, porque eu lembro que a gente tinha um professor de história, sabe? E a gente estava tendo aula sobre a Reforma Protestante. Inclusive é o tema do musical. Do seu musical, sim. né? E eu lembro que eu não sabia nada sobre a Reforma Protestante. E aí um dia ele falou, nossa, mas você é cristão e não sabe nada da Reforma Protestante? Como assim? E naquele dia ali eu me senti assim muito questionado, sabe? Eu pensei, meu Deus, mas será que eu realmente conheço aquilo que eu acredito? Sabe? Não apenas sobre a reforma, mas sobre Deus mesmo, sabe? Será que eu realmente conhecia Jesus da maneira que eu deveria conhecer? Então, ali no ensino médio, eu tive esse start de estudar mais a Bíblia, né? Fazer um estudo mais profundo, né? De quem Deus é. E ali eu tenho certeza que foi quando eu tive mais intimidade, sabe? Com o Espírito Santo, com Deus. E foi essencial para a minha vida, né? Se hoje eu estou aqui é porque um dia eu tive esse start, né? Que é do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele proporciona esses momentos na nossa vida para a gente realmente viver na dependência dele e entender que a gente precisa dele para tudo, né? Às vezes a gente pensa assim, cara, eu já sei quem é Deus, eu já conheço Deus, mas o pessoal não entende que você ter um compromisso a mais com ele é diferente. Não é você saber que existe um Deus, é você andar com esse Deus que você sabe que existe. Então a gente é interpretado errado, né? Às vezes a pessoa já viu o final de pregação, o pastor... Eu não entendia isso. Tava chamando eu para aceitar Jesus. Sim. Mas eu já tenho Jesus. Só que a pessoa não está entendendo que tem um compromisso a mais com Cristo. Publicar, né? E a Bíblia fala assim, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Eu pensava que esse papo era papo de crente. Só que depois que fui ver, estava na Bíblia. Era questão bíblica, né? Quando você confessa diante dos homens, também é confessado nos céus. Então não era uma coisa de crente, assim. Então, até o Pai do Senhor... Por que esse povo fica com esse negócio? A gente foi ver lá no final das cartas de Paulo, saldo, vocês com a paz do Senhor. Então, tipo, tudo, se a gente for ver realmente, tá lá. Só que a gente às vezes finge que não tá vendo, ignora. Do meu jeito tá bom, vou seguir Deus do meu jeito, tá de boa, tá tranquilo. Mas a gente vê que não é assim. Cara, eu queria falar desse outro lado seu também, você é professor? Eu sou professor de robótica. Já vai fazer 4 anos, na verdade. Eu fui na inauguração, lá no Código Kids. Trabalhei lá também. Mas tá em outro agora. É engraçado, porque apesar de Porangatu ser uma cidade pequena, eu já trabalhei em 4... Eu tô na minha 4ª instituição de robótica. Onde eu tô de robótica. Sério, sabe? cara? Eu não sabia que tinha já esse tanto. Eu trabalhei primeiro lá na Liber, aí depois fui para Código Kid, trabalhei lá por 1 ano, foi uma fase de muito crescimento, sabe? Na minha vida profissional, aprendi muito lá. E aí eu passei no processo seletivo do Estado. Aí eu trabalhei lá no Kennedy até o mês passado.
Ixi, Aí... cara, então você pegou os dois mundos de ter muita... Não sei como é que é lá, mas eu já vi em algumas escolas assim públicas, não lembro se era municipal ou se era estadual, que era bem difícil, né, cara? Você manter esse tipo, era meio que reciclagem que usava os materiais. Mas sabe que eu gostei muito de trabalhar lá no Kennedy, porque foi um curso oferecido pelo Instituto Campus Party, né? Que é um instituto assim... é outra pegada. Cara, eu tô ligado a esse projeto. Não tá? Esse projeto ele era pra ter ido na escola que eu trabalhava, só que aí não deu certo. O Eduardo que articulou um pouco sobre isso? Foi, Eu lembro. A gente teve essa oportunidade, né, de receber lá no Kennedy, aí fez o processo seletivo, mas ele era aberto para todas as escolas, né? Então eu tinha aluno de tudo quanto é a escola, do militar, da escola particular, escola pública, né? E foi uma experiência muito legal, um curso assim muito amplo, sabe? Ele não tinha muita divulgação porque ele não é um curso assim, da prefeitura, por exemplo, né, que tem essa ampla divulgação. Atualmente você tá lá. Não, aí eu saí de lá mês passado, meu contrato encerrou. Aí agora eu tô trabalhando na escola adventista. Lá eu dou aula de robótica. Legal. Cara, eu nunca estive numa escola que tivesse aula de robótica. Agora eu tô lá no SESI, lá em Alto Horizonte. Lá tem. Cara, eu pirei. Você viu? Você viu umas histórias que eu postei? Não cheguei. Mano, os moleques da robótica, eles falam melhor que os professores. Olha aí. Lá tem uma mesa, cara. Aí dentro dessa mesa tem vários tipos de robô. Que eles montaram. E esses robôs, eles têm que fazer tipo missões dentro daquela mesa. Então, se ele executar... essa mesa que ele estava mostrando é uma mesa que eles usam nas competições de robótica. Então, se executar certinho e voltar certinho pro ambiente que ele tava, tem as pontuações. Cara, o moleque explicando lá, moço, falando certinho como é que funciona. E tinha um escorpião lá com sensor, ele passava a mão, o escorpião de robô, zup. Sério? Sério, cara. Tinha um lá que era um carro tipo de bombeiro que desce. O que é a pessoa fazer uma coisa que gosta, que se interessa? Top demais, moço. Você vê que a criança ela vai desenvolver bem mais, até porque ela tá fazendo algo que ela gosta. Eu costumo dizer, hoje em dia, essa linha de robótica é muito importante, principalmente pro maquinário pesado. Cara, hoje em dia você pega qualquer maquinário pesado. Eu tenho algumas parcerias de empresas de grande porte que trabalham com equipamentos, tipo implementos. Hoje em dia, todos esses equipamentos eles são baseados em videogame. São em, tipo, essa linha de robótica, brinquedo. Joysticks. O joystick. Então, quando você entra, você, tipo assim, pra gente que gosta da situação, você já olha, você já se sente ali. Você fala, nossa, tô em casa aqui. Esse tempo pra trás a gente foi movimentar umas plataformas articuladas. Aí, tipo assim, você fica com aquele medo. Cara, como é que é? Quando você entra, o cara fala, não, você vai movimentar aqui. Eu falo, mentira, que é um joystick. Então, tipo assim, você já se sente à vontade pra fazer. Então, acho que a robótica, ela influencia muito nisso. E é onde vai criar muitas pessoas que vão trabalhar com essas áreas e vão ter muito maior facilidade, até mesmo do que a gente, né? Não, e como desenvolve as crianças e os jovens, né? Sim! Porque a gente, por exemplo, quando a gente teve muito aluno autista, por exemplo, e eles tiveram um desenvolvimento absurdo, sabe? Absurdo. Então eu fico pensando que, tanto que agora as próprias psicólogas estavam indicando, sabe? As mães de procurar um curso de robótica para fazer, para desenvolver coordenação motora, né? E eles ficam apaixonados, sabe? É legal demais ver o desenvolvimento deles. E o quanto contribui, né? Porque eu penso assim, nossa, se eu tivesse tido aula de robótica quando eu estava no ensino médio, nossa, eu poderia ser até um profissional melhor, né? E, então é uma oportunidade assim muito boa, principalmente quando tem em escolas públicas, né? Porque tem cursos de robótica, né? Mas todos pagos. Então quando vem numa instituição pública. Aí, é muito bom para a cidade, né? Muito bom Cara, eu fico pensando na minha época, cara. É tão difícil as coisas. Hoje os meninos ganham no estado, por exemplo. Um saláriozinho lá, eles recebem, 112 por mês, reais. A partir do nono. Se você faltasse à escola, o que tua mãe fazia? Peia! Teve um dia que eu fiquei o dia todo no sol, com o braço na janela, assim, pra ficar quente, pra não ir. Pra falar que tava com febre e ela vai pra escola. Não, mas ganha bolsa, ganha material, ganha tudo. Tudo, até tênis, e não né? quer. É verdade. E não valoriza. É difícil, até cara. lá no curso de robótica eles ganham uniforme, ganham todo o material. Na minha época não tinha isso, não. É muito legal. Na época nós ganhamos uma professora e um giz. Dava pro professor se vira. Essa turma. Às vezes tinha cadeira pra sentar. Tô brincando. Às vezes nem tinha. Tô brincando também. As coisas vão evoluindo, vão né? evoluindo. Vão evoluindo pra melhor. Tomara que não evolua a ponto de ter um professor online pra todas as escolas e manda todo mundo embora.
Nossa, mas eu acho que não. Na pandemia eles tiveram essa experiência, né? Eu acho que que a pandemia mostrou que não tem como ser assim. não foi nada agradável. Eu, Todos os pais reclamam. Eu tiro por base por mim. Eu nunca fui um excelente aluno dentro da sala de aula. Se Então, você não fala, mano, eu nunca ia saber essa eu, carinha tipo sua. assim, aí quando eu comecei a fazer um curso superior... Posso fazer um corte aqui? Ah, Você que já foi professora do Yuri, comenta aí nesse rios aqui que eu tô fazendo agora. Como é que essa menina que era na escola? não, Comenta. mas eu sempre fui danado na escola, mas eu nunca fui de sacanear professor meu. Todos os professores sempre gostaram de mim. Eu sempre fui um aluno danado, conversador, brincalhão, saía da sala, mas tipo assim... Carismático. Mas nunca gostei Vamos de... ver nesses comentários. Vamos ver. Tipo assim, nunca fui de sacanear meus professores. Meus professores sempre olhavam assim pra eles como uma referência. Eu falava, caraca, esse cara tá dando aula pra gente aqui, tempo dele que ele tirou, entendeu? Pra isso. Voltando no assunto que a gente tava falando, qual que foi que eu falei agora, moço? Esqueci. Robótica? Não, que eu comecei a falar de mim, ó. Esqueci, João. Culpa tua. Não, continua. Vai pras perguntas. O seu batismo no Espírito Santo aconteceu simultâneo com sua conversão ou foi depois? Respondendo aqui o Gabriel Araújo. Então, eu tava em um culto. Gabriel fez essa pergunta porque um dia eu comentei com ele. Aí deve que ele achou interessante comentar, né? Um dia eu tava num culto. Um culto totalmente comum, sabe? Não era nada demais, eu tinha ali uns 10 anos, mais ou menos, 9 para 10 anos, e tinha feito muita bagunça nesse dia. Muita bagunça dentro da igreja, correndo para lá e para cá, conversando. Aí minha mãe já foi lá em mim, era amigo do Yuri, era? E me colocou lá para sentar para assistir o culto, né? E eu indignado, porque eu queria estar lá conversando com os meus colegas, fazendo bagunça. E aí eu comecei a prestar atenção na mensagem que estava sendo pregada, sabe? E naquele dia eu fiquei tão emocionado que eu comecei a chorar. E chorava assim, sem conseguir parar, sabe? Parece que a mensagem ela atingiu direto no meu coração de uma forma que eu nunca tinha sido atingido, sabe? E ali foi o meu batismo com o Espírito Santo. E foi tão legal porque era um culto comum. Eu lembro que até era um culto de senhoras, nem era para jovem ou criança. E a igreja ficou toda alegre, né, de ver uma criança ali toda emocionada. Foi uma experiência muito impactante, sabe? Naquela igreja. Você nem sabe o que é isso, né? O quê? Nada não. Igreja? Não. Nada não. Batismo do Espírito Santo. Claro que eu sou batizado, hein? Tá vendo? Não sabe. Não, eu sou batizado na igreja católica. Porque é outro tipo de batismo. Sim, é diferente. Não é o batismo. Esse batismo que tá falando é uma experiência diferente que tem com Deus. Tá, entendeu? Então isso eu não entendo. Não é aquele batismo com água, né? Esse é outro batismo. Entendi. Como surgiu o interesse pelo teatro? A Raila, sua esposa, né? Noiva. Aham. Um salve, Raila. Vai ter Não, só pra saber, vai ter declaração pra ela aqui ou não? Tem que ter. Então, beleza, não esquece. Não, mas isso até a gente comentou no início, né? Foi. Eu sempre tive esse interesse desde a época da escola, né? E aí a igreja contribuiu, né? Através da igreja fui aperfeiçoando e estamos aí com o Teatro Emaús firme e forte, graças a Deus, com a Raila sempre me apoiando e me ajudando, inclusive. É bom ter esse apoio. Eu não sei se eu saí na hora dessa resposta, mas deixa eu perguntar, na sua visão, qual a maior importância do teatro dentro das igrejas? Nossa, uma Isso importância... é ela que também que mandou, tá? A maior importância do teatro dentro da igreja é levar a mensagem de uma forma mais clara, porque Jesus, quando a gente vê as pregações de Jesus na Bíblia, né? De que maneira que ele pregava? Parábolas. Usando parábolas, né? Ele usava como se fosse assim, o imaginário daquela população, né? E usava elementos do cotidiano, né? Sempre é presente a agricultura, atletismo, né? Nas parábolas. Alimentação, né? Que falava muito do pão da vida. Sim, então eram coisas que ele utilizava do cotidiano para trazer uma mensagem de vida transformadora. E é isso que o teatro faz. A gente utiliza de mensagens contemporâneas, né? A gente representa situações do dia a dia que as pessoas vão lá, assistem, se identificam e através disso pode ter uma mudança de vida. A gente já ouviu tantos testemunhos incríveis que a gente fica muito emocionado. Inclusive dos próprios membros do Teatro Emaús, eu acho que lá entre nós é onde mais tem testemunho, sabe? É muito mais do que ir para fora, tá ali dentro, sabe? É muitas histórias. Próximo, né? É próximo, é muito legal.
como que é a produção do roteiro de um espetáculo? O João Pedro Porto. Essa pergunta é nova, porque eu acho que eu não comentei ainda. Mas o roteiro, ele nasce primeiro por baixo de uma oração, né? Eu sempre estou me comunicando com Deus e pergunto para ele o que ele quer, para ele colocar no meu coração a visão de algo. Né? Por exemplo, a gente já tem uma ideia dos próximos 2 musicais que a gente vai fazer depois da reforma, que são assuntos que Deus coloca, histórias que Deus coloca no nosso coração, para a gente transformar em peça teatral. Né? Então, nasce através dessa intimidade com Deus, debaixo de muita oração, e depois disso é um longo processo de pesquisa, porque a gente tem que tomar muito cuidado. Sejam peças que tratam sobre a realidade, sejam peças que falam sobre algo fictício. A gente tem que tomar muito cuidado para ter embasamento bíblico, né, para estar dentro da verdade da Bíblia, porque principalmente porque a gente joga todas as nossas peças teatrais no YouTube, por exemplo, né? E a gente está falando com vidas, com pessoas, né? Então a gente tem essa responsabilidade de transmitir a verdade. E esses detalhes são importantes. Uma vez eu assisti um filme de Jesus que ele era criança e ele ressuscitou um passarinho. Eu já vi esse filme. Sendo que o primeiro milagre de Jesus foi qual? Transformar água em vinho. Então o filme já foi errado, porque se ele ressuscitou um passarinho, o primeiro milagre dele foi ressuscitar o passarinho. Né? Não, imagina só, se a gente leva mensagens erradas, principalmente quando a gente fala da história, muitas pessoas vão acreditar e pensar que é isso mesmo, entendeu? Então é uma influência que uma responsabilidade que a gente carrega, que tem que tomar muito cuidado. Porque tem a licença poética, mas nem tanto, Mas nem tanto, exatamente. Talvez se adapta uma fala e tal, mas não mudar a fala, né? A licença poética, principalmente para trazer nas linguagens do dia de hoje, né? Por exemplo, esse musical da Reforma, se a gente pegar a tradução literal, é uma linguagem muito culta, formal. Então, a gente vai trabalhando ali para que as falas possam ficar mais acessíveis para as pessoas. Então, é um processo longo, mas que eu gosto muito. Para mim, não é cansativo. Eu gosto de escrever. Você se sente satisfeito em fazer, então exatamente. gratificante. Isso mesmo. Qual foi que você parou, João? Parei aqui no João Pedro. Ele já perguntou outra aqui. Eu falo sobre a premiação do Oscar do Emaús. Então, a gente tem um... Matheus vai ganhar. Ele ganhou 2. Já tá rolando. Não é uma coisa que vai acontecer, não. Já tem. Já a gente faz. Matheus, todos você tem que ganhar. Beleza? O Mateuseira mandou uma pergunta massa aí também. Não, peraí, deixa eu falar sobre o Oscar. O Oscar é uma premiação que a gente faz pra comemorar no final do ano, sabe? Fazer um momento de confraternização. Ali a gente faz uma votação popular, joga na internet, por exemplo. Qual foi o melhor ator em cena dramática? Ele hackeou o Instagram. Qual foi o melhor ator em cena dramática? Qual foi a melhor atriz de comédia? Mas todo mundo pode participar ou só quem é do grupo? Quem é... Como assim? Você fala tipo pra assim, responder? A igreja Pra responder todo mundo. É aberto ao público. Aí eles jogam pra família deles. Mateuseira, você nunca mais vai perder, Matheus. Eu te garanto. E graças a um rapaz desse tamanho, ele falou que eu voltei em você a noite quase toda. Ele tá falando que teve um rapaz lá da igreja que votou nele a noite quase toda. Foi desse jeito. Não, eu vou divulgar, teve uma Matheus. que saiu com 5. Com 5. Ah, porque tem as categorias. Tem as categorias, né? E aí todo mundo pode. O Matheus foi a árvore mais bonita. Ele ganhou de melhor ator. Matheus, palmas pro Matheus. Merece. Melhor ator, Matheus. E melhor ator em papel principal. Foi nessas 2 categorias. Top, hein? Parabéns, Matheus. E teve várias. Tem também na música, que a gente tem músicas autorais também, que a gente coloca composições lá no meio. É muito legal. Quando vai ser as próximas peças com fantoches? E qual será o tema? As crianças amam. Essa pergunta é do Mateuseira, pra quem não conhece. Essa daqui eu lembro que você tava falando sobre ela uma vez. Você tava treinando, eu não lembro. Sei que você falou sobre isso. Sim. A gente tem um projeto, porque o Emaús, ele era um grupo de teatro, igual eu te falei, expandiu. Então, hoje a gente está com pintura, a gente tem também um projeto que se chama Emaús Books, que a gente começou agora a produzir livros também. Então, a gente está em fase de produção das ilustrações. A gente vai publicar o nosso primeiro livro infantil. Então, a gente tem... É como se fosse um selo, sabe? Tem várias categorias. E uma delas é o Emaús Kids,
que nasceu numa proposta de levar o teatro para crianças. O teatro, geralmente, numa proposta musical também, contando uma história. O último que a gente apresentou, ele tinha quase 1 hora de duração, mas ali as crianças ficam intertidas totalmente, sabe? E a gente fez um musical sobre Samuel, a criança que ouviu a voz de Deus, né? E aí a gente tem os nossos 3 personagens principais, que são fantoches, né? Que é o Titi, que é o Matheus, a Teté e a Lili. Aí eles 3 ficam na casinha, né, dos fantoches, aí tem a tia que interage com eles, e a tia vai contando a historinha para os fantoches, né? E aí vai fazendo ali a encenação, as histórias bíblicas, é muito legal. E nesse projeto Emmaus Kids, ele é um projeto que a gente faz não é uma frequência muito grande, porque ele é um projeto social. Então, a gente chega nas congregações, a gente não faz lá na nossa igreja na sede, a gente vai nas congregações, geralmente em bairros onde há a população mais carente, e a gente leva lanche para as crianças, a gente leva roupas para fazer doação, brinquedos, tudo isso de forma gratuita, lembrancinha. É um projeto, então, assim, que a gente vai e leva tudo que a gente tem de melhor para oferecer para as crianças, sabe? Tipo um turnê focado nas crianças, né? Isso, no bazar. E um projeto social, que é muito difícil, né, de fazer. Então, porque até que a gente arrecada todo o material, né, um projeto que sai com um alto custo, mas que é muito bom e muito gratificante da gente fazer. Você já tem curso de teatro? Ainda não, você Eu fiquei acredita? sabendo que vocês perderam uma grande oportunidade. Vocês tiraram a nota máxima no tempo para levar a peça de vocês para apresentar, mas não faltou só o curso. Foi, aham. Tinha que ter uma pessoa só com curso? Ou como é que fosse? É por causa que, assim, na verdade, lá no teatro, igual você tinha comentado no começo, são só amadores, são pessoas que estão ali para fazer para Jesus, sabe? Uhum. Então, até a Daiane, a secretária da Cultura, ela tentou ajudar a gente de todas as formas. Gente boa, né, cara? Muita gente boa. Ela ajudou a gente, assim, de todas as formas. Ela falou, Will, vamos correr atrás disso. E tentou ajudar, mas a gente não tem essa preparação técnica, sabe? E essa preparação técnica é uma exigência de um concurso que é de nível nacional. Né? Então, acabou que a gente ficou prejudicado por isso, mas também a gente já está correndo atrás. Mas vocês participaram das oficinas ou não? Não deu certo? A gente até tentou, mas foi meio de semana a gente estava trabalhando. Esse foi tenso. Uhum. Nem eu também não consegui nos de dança dessa vez. Eu queria ter participado, foi muito legal. Eles trazem atores, né? Uma oportunidade muito boa. Mas ainda teremos outras oportunidades. Tem uma mensagem aqui, só que eu não sei se você vai conseguir responder ela. Eu acho que não vai, não é muito difícil. A Alice Maria mandou assim: Oi. Responde ela pra gente aí. Oi, Alice. O Wallace mandou assim: os roteiros do Emmaus são autorais impactantes. O que te inspira a escrever cada um deles de forma inédita? Olha, antigamente a gente fazia essas adaptações, né? E um dia uma pessoa chegou até mim e falou assim: Wilke, Deus ainda vai te dar suas próprias peças autorais. E a partir disso, muitas pessoas serão impactadas. E aí a gente sempre tem essa preocupação, eu sempre tenho essa preocupação. Por exemplo, a gente vai em muitos eventos que já tem o tema. Então, por exemplo, fomos em um congresso que o tema era, por exemplo, sobre mulheres, né? Aí é muito fácil a gente chegar na internet, pesquisar um vídeo, uma apresentação e só reproduzir. Mas a gente tem essa preocupação de criar algo inédito, algo autoral, porque esse, querendo ou não, também é o nosso diferencial, né? Então a gente tem esse cuidado e preocupação para levar o nosso melhor, né? Porque a gente faz para Deus e como é para Deus, a gente tem que oferecer o nosso melhor. Mesmo que isso seja difícil, mesmo que às vezes ocupe muito tempo, trabalho, esforço. Porque quando você tem um vídeo pronto, é mais fácil para os atores, que eles se inspiram, né, naquele vídeo. Para o roteiro, que é só um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Para tudo é mais fácil o cenário, mas quando você cria do zero, tem uma dificuldade a mais. Mas a sensação também de ver um trabalho seu dando certo ali também é 1000 vezes melhor, né? É 1000 vezes melhor. Já é a pergunta da Nádia aqui, ó. Qual que é a sensação de escrever cada peça e vê-la ser apresentada de uma forma ainda melhor e mais espetacular? Você sabe que a gente sempre se surpreende. Às vezes eu tô lá escrevendo a peça, né?
E eu penso assim, esse momento aqui vai ficar muito legal. Só que quando a gente vê no dia da apresentação e se surpreende, é muito legal. Porque às vezes os meninos, eles colocam... Porque o ator, ele precisa entregar ali algo de si mesmo, né? Eles colocam algo que é deles, característica deles, né? Nem sempre eles vão performar de acordo com o roteiro, né? Às vezes tem coisas que estão implícitas, não tá dizendo de forma clara no roteiro, e é aí que o ator tem que ter o cuidado, né? De fazer a sua própria preparação. Mas eu vejo que isso é arte, sabia? Isso Porque é arte. você, quando a gente pensa uma coisa, a partir do momento que ela tá sendo encenada e entrega outra, é onde você se surpreende, né? A arte, eu penso que a arte seja isso. Então é muito gratificante, né? Cara, uma vez a gente transformou um erro na coreografia na coreografia. A gente tava dançando eu e mais 2, nós erramos junto, todo mundo, errou. Aí a gente continuou e ficou tudo certo. Aí depois esse erro, a gente falou, agora é assim. Você vê como são as coisas. Vendo? A arte, ela deixa as coisas muito viva, né, cara? forma, Você pode mudar. Sim. Não, às vezes a gente tá fazendo uma peça e alguém que tá fazendo praticamente um figurante lá atrás fala assim, Will, que eu posso fazer essa reação? Posso ter essa reação nesse momento? Falo, perfeito, nossa, é isso aí mesmo, é isso que eu gosto de ver. A pessoa talvez nem vai fazer um papel tão importante, mas tá preocupado, sabe? Com o que ela vai transmitir, isso é muito bom. A Samira fez uma pergunta aqui pra você, ó. Depois do musical da Reforma, você já tem outros planos? Spoilers. Antes ele Aí ele fala assim, próximo. Vai, responde pra gente. Vou dar uma exclusividade pra vocês. Exclusivo. Depois do musical da Reforma Protestante, a gente já tá aí roteirizando, fase de finalização. Esse roteiro também não tá sendo fácil, que é algo que tem pouquíssimo conteúdo, mas a gente vai falar sobre a Reforma Protestante no Brasil. É uma espécie de continuação. Minha igreja vai aparecer. Minha igreja foi a primeira igreja evangélica a pregar em língua portuguesa no Brasil. Tá vendo? Ela já foi um nome errado aqui. Ela foi na escola bíblica dominical. Sim, aham. Igreja evangélica congregacional. Sim. Só que a gente ainda vai antes disso, falando sobre Pedro Poti, o indígena que foi levado pelos jesuítas para outro país e lá ele se tornou protestante. É uma história, assim, muito impactante. Vai ter muita brasilidade. O diferencial dela é a brasilidade. Nos ritmos, nas danças, em tudo. Vai ser algo bem interessante também. Eu quero assistir também. Como tem sido a experiência de levar a palavra de Deus através das peças? A Giovana Rodrigues. Uma pergunta boa, hein? É boa. O melhor, a experiência é incrível, né? E o melhor dessas experiências são os resultados que a gente vê, né? Eu lembro que uma experiência que ficou muito marcada pra gente foi uma peça que a gente fez sobre uma personagem bíblica chamada Rispa, que ela teve os 2 filhos assassinados. E a gente fez essa peça para levar uma mensagem de superação, sabe? Porque foi uma mulher que ela teve um ato de heroísmo, sabe? Porque os corpos dos filhos tiveram que ficar expostos a pedido do rei da época. E aí ela decidiu ficar lá, junto com o corpo dos filhos mortos, guerreando contra as aves e contra os lobos. E a gente fez essa peça, desse momento. Caraca, e aí, véio. algo que foi muito impactante pra gente foi que nós fomos levar essa peça numa igreja. E aí, a pregadora da noite, ela se emocionou muito, começou a chorar muito. E aí, quando ela pegou o microfone, ela falou, olha, essa peça trouxe uma cura pra minha vida. Uma cura, uma libertação. Porque o meu filho foi morto e eu vejo que até hoje eu estou nesse processo de superação. E através dessa peça, eu pude ver algo que eu nunca vi em nenhum lugar. Então, esses momentos que Deus proporciona para a gente, faz com que a gente possa entender o propósito de tudo isso, sabe? É uma mensagem que é muito maior do que nós, sabe? Quando a gente chega em algum lugar e a pessoa fala que teve a vida transformada através daquilo que a gente fez, a gente percebe que nós somos apenas instrumentos na mão de Deus. Não é nada nosso, entendeu? É uma mensagem que vai muito além. Talvez a intenção que eu tive quando eu fui escrever, por exemplo, foi levar uma mensagem de superação. E eu nunca imaginei que, no final de tudo, seria uma mensagem de cura e libertação. Quebrou a expectativa lá no alto. Quebrou a expectativa. É então, muito legal. É bom que já até responde a pergunta dela mesmo aqui. Ó. A Giovana perguntou assim, tem valido a pena fazer essas peças?
Tem valido a pena. Demais, a pena e a galinha toda. Ó, a Laudes Gonçalves mandou aqui, ó. O melhor líder de teatro. Saudades demais de você, viu, Wilker? A Laudes, ela foi uma integrante do Emaús, acho que por mais de um ano. E aí ela se mudou, a gente fez uma despedida, deixou muita saudade. E ela já perguntou como é que surgiu esse nome, Emaús. Essa pergunta é interessante, né? Então, quando Jesus morreu, né, ele ressuscitou, os discípulos estavam a caminho de uma cidade chamada Emaús, né? E ali eles encontraram com Jesus. Só que eles encontraram com Jesus e não reconheceram ele. E Jesus tinha ressuscitado, né? Eles eram pessoas que caminharam com Jesus, estavam ali no dia a dia de Jesus, mas não reconheceram ele. E aí Jesus começa a conversar com eles, tem um momento de comunhão, e eles falam assim, vamos ali fazer um lanche, na linguagem de hoje, né? E eles vão ali fazer um ato de hospitalidade, né, com Jesus. E a Bíblia diz que quando Jesus reparte o pão, os olhos daqueles discípulos são abertos, né? Eles veem a glória de Deus, contemplam a glória de Deus e aí sim percebem que aquele que estava com eles era Jesus. Qual é a mensagem que a gente quis trazer com esse nome Emaús? O Emaús, o Teatro Emaús, é mais do que um simples teatro, um grupo de teatro. É um lugar de comunhão. É um lugar onde a gente está lá como família, sabe? Um ajudando o outro. Se um cai, o outro ajuda a levantar. E nós estamos ali todos juntos na mesma mesa, segurando as mãos, comendo junto e contemplando, abrindo os nossos olhos para contemplar a Deus, sabe? É esse momento de comunhão que foi a oportunidade que Deus deu para aqueles discípulos de terem os seus olhos abertos, né? E a gente pede a mesma coisa, que nos nossos momentos de comunhão nós possamos enxergar Cristo em nossas vidas, entendeu? Então, daí veio esse nome, Emaús. Show. Aí foi uma sugestão da Raila. Foi? Foi? Você conheceu ela na igreja aqui mesmo ou você já... Foi, na igreja. Sim, o Mateuseira também conheceu, já casou. Casou. Olha lá, exibindo a sua aliança. Eu fui o padrinho. Já tem em mente a próxima peça depois da reforma? Amo todas do Emaús. Depois da reforma, antes do próximo musical, a gente vai apresentar dia 7 de setembro, lá em São Miguel do Araguaia, uma peça. Top. E a última aqui fala sobre o musical da reforma. Acho que já falou, né? Já falou, mas se podemos quiser ressaltar. Ressalta os pontos. Porque todo mundo tá mais do que convidado. Vai ser uma oportunidade incrível de você conhecer mais a história da igreja de uma maneira nunca antes contada. E eu tenho certeza que você que for lá assistir o nosso musical vai sair de lá impactado, com uma história incrível com tudo envolvido, né? Drama, até comédia, de tudo. Tem de tudo nesse musical. Ação, aventura e, acima de tudo, a mensagem de que Cristo é a nossa rocha inabalável, é a nossa prioridade, é somente Cristo, acima de tudo e qualquer coisa, né? Esses foram os pilares da reforma, somente Cristo, somente a glória de Deus, somente as Escrituras, né? E é isso que é a mensagem do nosso musical da Reforma Protestante. Ele é muito incrível, eu tenho certeza que se vocês forem lá, e eu reforço novamente esse convite. Eu queria que você falasse novamente para a galera que está assistindo as datas. Certo. Vai ser dia 31 de agosto. Mas vamos fazer direitinho. Eu quero que você olhe para essa câmera aqui e faça um convite. Fala bem próximo do microfone. E essa câmera aqui agora que a gente vai fazer um corte dessa parte para soltar nos rios do Instagram para convidar a galera. A câmera é sua, vai. A câmera é sua. Dia 31 de agosto, às 19h30 da noite, lá na Assembleia de Deus, Ministério Madureira, próximo ao Bosque da Lagoa. Não perca o musical da Reforma Protestante. Um espetáculo musical incrível, com uma história muito emocionante, impactante. Eu tenho certeza que você vai amar e sair muito impactado com a forma que Deus é apresentado nesse musical. Não perca, vai ser incrível, inédito. Show de bola. O cara que é do teatro é desenrolado. Cara, se você tá... eu fico olhando aqui também, eu falo assim, eu sou neném do lado dele. Mais ou menos. Já tinha caído babando aqui, travado.
Cara, você, lá nas festas que você faz, alguém já precisou chorar na hora? Ixi, chorar. Aí eles conseguem de boa. Tem uma lá que a gente, quando é um papel pra gritar, de chorar gritado. Já tem os nomes. Já coloca já tem uma pessoa que consegue, né, fazer isso. Ela já deve saber, só de eu mencionar aqui. Nesse momento, se ela estiver assistindo, ela sabe. Um abraço, Geisa. Porque é um papel muito difícil, né, pra pessoa fazer assim. A pessoa se emocionar. Sim, aham. Tem uma nenezinha no ensaio. Nossa, sim, a gente Sério? tem uma Sério? atriz mirim que ela chorou mesmo de sair as lágrimas, a gente ficou encantado, porque é uma dificuldade, né? Chorar de, assim, a gente pode encenar um momento de choro ali, gritando, desesperado, mas a pessoa chorar, saindo as lágrimas, a gente viu uma criança fazendo Qual que é a isso. idade? Ah, ela deve ter uns 4, 5, Nossa, né? pequenininha. Olha aí pra você ver. Uns 5 anos, 5, 6 anos. Dedicação, a criança dessa idade com a dedicação dessa. Nossa, Um empenho show. desse daí. Nossa, Muito legal. é irado. Você né? nunca pensou em fazer teatro, não? Você já teve convites, né? Eu já tive convites pra fazer, tipo, estar junto com algumas peças. Muita gente falou, Yuri, você tem que começar, porque a gente vê que você gosta da área. Mas eu nunca tive aquele pontapé pra isso. Mas eu não sei se eu também conseguiria chorar, não. Eu fico falando- pensando de memorizar um texto, mano. Sim, Cara, mas... são muitos textos. são muitos Você tem textos. uma técnica, é só ler e tentar mesmo. Cada um tem uma técnica Um individual, meio, né, de fazer, Um meio né? individual, aham. Tem uns que lê várias vezes, outros tem uma menina, um integrante do teatro, que ela tem memória fotográfica. Aí é Então, bom. em um dia, ela já consegue decorar as falas dela. Depois, ela só trabalha nas expressões, Aham. né? Então, cada um possui uma técnica diferente. A gente tava falando aí sobre colocar a realidade dentro do teatro, né? Eu lembrei de um episódio muito engraçado que aconteceu. Que o Matheus, né, ele fazia um personagem que ele engasgava e começava a passar mal ali. Uhum. E aí a esposa dele na peça chamava a enfermeira para fazer massagem cardíaca. E a personagem, a atriz que fazia a enfermeira, ela é enfermeira na vida real. Uhum. E aí ela esqueceu que estava em cena e fez a massagem de verdade. Nossa, velho. Matheus quase morreu. Quase foi de arraça pra cima. Quase foi de link na bio. Quase foi pro Vasco. Foi. Quase foi. É nada. Como é que é? Como é que é o nome da camisa? Quase virei camisa. Quase virou aqueles negócios que eu usei. Foi. Chega, a gente teve que parar o ensaio e falou, uai, você esqueceu. Nossa. Ela, meu Deus, eu levo minha profissão muito a Nossa, eu sério. confundi. Eu acho que a primeira vez que eu vi o Matheus foi quando ele foi apresentar uma peça teatral na escola que eu trabalhava, a gente nem se conhecia. Lembra É aquela mesmo? peça? E tinha isso sim também. Ele era ressuscitado com... Desfibrilador. Aham. Não foi isso, Matheus? Aí eu fazia a massagem. É, você fazia no João, não era? Sim. Ele conheceu o João? Não, né? Não conheci. Ô, o João, cara, 1000 vezes melhor que esse cara aí, ó. Tô brincando. Os dois é tipo uma cópia do outro. Eu achava que até que eles eram irmãos. Eles eram muito bons pra fazer teatro, os dois. No começo, eu fazia tudo muito sozinho, sabe? E aí um dia o meu pastor, né, o pastor Cláudio Andor, me chamou e falou assim, olha, Wilker, você precisa de pessoas para te ajudar, sabe? Estar ali à frente, na liderança, porque senão uma hora você vai se sobrecarregar, né? Então é melhor você dividir ali as tarefas, mais pessoas para te ajudar. E aí o Matheus é uma dessas pessoas que está ali à frente junto conosco, o Matheus, a Raila e o Gabriel. Eles três têm me ajudado bastante, né, tem me dado esse apoio para a gente continuar fazendo essa obra, porque cresceu demais. Então, por isso que eu te falei, ontem tinha uns apresentando uma igreja, outros apresentando em outra, então a gente precisa dessa equipe unida, forte, e é assim que a gente vence, né, através da união. A gente não faz nada sozinho. Ah, não. E ter a confiança nessas pessoas, que nem você falou, cada um foi pra um lado. Você já tem a confiança nessas pessoas, sabe? Se eu Total. mandar essa turma pra cá, essa turma pra cá, eles vão entregar o que eu tô pedindo. É muito Exatamente. É igual ontem. Ontem eu falei, cara, vamos fazer um bom. culto. Tem não, ó, um mês atrás já. É. Eu acho, deixa eu ver, isso aqui vai sair primeiro ou antes? Eu acho que vai sair Estamos no passado ou no futuro? Eu acho que a gente tá... Esse aqui a gente tá no futuro, né? Então já saiu um episódio aí na já praça saiu que vocês na já praça. assistiram. E eu ia fazer só. Agora imagina, você leva todos os equipamentos pra praça e fala, bora fazer um culto na praça. Aí é bom você ter um cara que bora. Aí a gente vai lá e faz. Um doido, né? Melhor ser dois do que um, né, Bíblia? É verdade. Pra fechar nosso papo aqui, eu preciso saber de uma coisa muito importante. Como que seu nome foi parar na edição da Bíblia?
Ah, meu Deus, isso aí é Chegou coisa do Mateus, um né? hacker aqui, invadiu meu celular e mandou aqui. É verdade isso? Você que É escreveu. verdade. O que acontece? Tem uma editora, né? Na verdade, eles começaram como uma papelaria cristã, Purpose Paper. E eles tiveram a ideia de fazer uma Bíblia de anotações diferente, né? É uma Bíblia com um diferencial enorme, que é a própria arte dentro dela, né? Então, cada livro da Bíblia tem uma ilustração específica antes, e ela tem várias funcionalidades. Ela tem plano de leitura, ela tem checklist, ela tem oração, tem de tudo um pouco, sabe? E em cada livro, a gente fez um trabalho de mostrar como Cristo se revela naquele livro. Então, por exemplo, um livro Êxodo, e a gente teve que trabalhar como Cristo é apresentado no Êxodo, que é no Antigo Testamento. E todas as capas, elas traz uma referência, sabe, a Cristo, seja no Antigo ou no Novo Testamento. E aí foi um trabalho que eu tive a oportunidade de fazer parte, né? E tá aí, por todo o Brasil. Você é teólogo também? Então, uma curiosidade. Eu fiz faculdade, um curso bacharelado de teologia, só que eu era menor de idade. Então, o que aconteceu? Não foi reconhecido como bacharel, né? A minha turma, que formou junto comigo, todos eles são teólogos. Mas você tem o curso feito. Mas eu tenho o curso completo, feito. só não tem o papel, o diploma. Eu tenho o diploma, mas, tipo assim, é como se eu tivesse feito um curso técnico, sabe? Entendi. Mas eu Será tenho que sempre se me você dedicado. levar lá e procurar eles, deve que eles transformam no... Talvez sim. Porque você tem o tempo, tem as horas, tem tudo. Sim, exatamente. Só faltava a idade. Faltava Acho a idade, eu importante, tinha cara. 17 anos. Eu acho importante, quem tá à frente de qualquer coisa na igreja tem que estudar. Tem que estudar a Bíblia. Não necessariamente ser um teólogo, né? Sim, formado, mas pelo menos estudar. Porque senão aparece muita anomalia no meio ali e eu acho estranho. Sim. Não, curso mesmo a gente sempre tem que fazer, né? Por exemplo, lá na nossa igreja mesmo, tem vários cursos que a gente... o pastor sempre incentiva a gente estar fazendo para melhorar, né? O nosso posicionamento bíblico, né? Diante das situações que aparecem. Então, é muito importante mesmo. Cara, eu queria agradecer por você ter topado vir aqui no Real Podcast. Estamos chegando já a 2 horas de podcast. Caraca, sério? Passa rápido. Nossa, então, muito rápido, obrigado por velho. ter disposto o seu tempo, vir aqui falar sobre o seu trabalho. Achei muito legal. Você gostou? Demais. Irado, cara. Porque tipo assim, o João até brinca às vezes, o Yuri não é da igreja. Pô, mas eu acho que qualquer conhecimento que você puder absorver é muito bom, entendeu? Então é bem bacana Você pra não você. tem que ser da igreja, não, pra igreja cai. O João tem muito essa brincadeira. E eu, Tem que eu ser de Cristo. Você Não, tem que eu fazer penso parte muito isso. do Eu tenho a corpo de minha Cristo. fé, que a gente até citou isso antes, tal. Óbvio que se você tem um grupo onde você vai se fortalecer, é ideal, né? Porque eu não Com sou tão certeza. frequentador assim da igreja, mas a minha fé ela é muito grande. E hora nenhuma, eu deixaria de participar de um ambiente desse, porque eu realmente, eu falei pro João, cara, às vezes esse pode ser um bate-papo porque eu vou olhar com uns olhos diferentes, poder falar, pô, que bacana, porque realmente é. Cara, você ingressou o teatro dentro da igreja com ideias autorais. Olha que coisa fantástica. Você acha que eu não gosto disso? Eu acho irado. Onde você puder colocar isso aí, vai ser muito bom e gratificante. Então, muito obrigado por ter vindo bater esse papo com a gente. Você pode ter certeza que eu gostei demais, principalmente de te conhecer. Tá? Eu que agradeço. Essa maneira aqui que vocês proporcionam também é muito divertida. A gente se sente muito à vontade. Vocês têm esse jeito acolhedor, né? De trazer Essa até é a nossa ideia, né? Como a gente disse, a gente não tá aqui pra te fazer uma entrevista. É um bate-papo. A gente quer ouvir as suas ideias. E que ideias, tá, cara? Parabéns novamente. Parabéns mesmo. pelo trabalho de vocês. Muito que vocês obrigado. estão fazendo com muita excelência. Valeu. Muito obrigado. Agora, pra gente finalizar, eu queria que você fizesse aquela declaração pra sua noiva. Você acha que eu esqueci? Olha! Ok, ó, essa câmera aqui vai ser toda sua, tá toda sua. Pode focar nela e manda, meu amigo, o recado. Olha ele pensando, eu vou pensar um pouquinho aí. Pessoal, quero agradecer a todos os nossos apoiadores aí do Real Podcast. Vocês ajudam bastante esse projeto a acontecer. E se você também quer apoiar esse projeto, é só procurar o Yuri. Procura o Yuri, conversa com ele, que ele é o cara aí dos negócios. Business. Money, cash. Então a câmera é toda sua, pode ficar à vontade. A Raila, meu amor, é minha principal incentivadora. E se o Teatro Emaús existe, com certeza ela é um pilar fundamental. Sempre está me apoiando, sempre está me incentivando. Quando eu estou um pouco desanimado, ela coloca aquele gás para eu continuar. Então, 50% desse trabalho é dela também. E eu sou muito feliz
e grato pela vida dela, e o casamento vem aí, né? Nossa, velho, por isso que eu sempre falo pra todo mundo, você tem que ter uma mulher foda do seu lado, tá ligado? Por isso que eu incentivo vocês, vocês que casaram aí. Pra comer o bolo, né? Cara, então é isso. Muito obrigado mesmo. Gostei demais de conhecer você e conhecer seu trabalho. Valeu mesmo. E eu espero que vocês conheçam pessoalmente, Repete a data de novo, dia 31 de agosto. às 19h30? Eu Às vou. 19h30. Olha aí. Vai dar no sábado ou domingo? Vai dar no sábado. Sábado eu tô na cidade. Eu vou comparecer. Show de bola. É isso. Então, muito obrigado, galera. Siga o Conheça nosso trabalho. Yuri. Conheça o nosso trabalho no Instagram. Yuri, fala o seu João aí. Cemitério, o meu Instagram é y.marques. Se você quiser conhecer um pouco a mais do meu trabalho, fique à vontade. O do João Sutério, né? Repete aí como é que é o seu Instagram. Sutério João. Ou Teve se um você infeliz de um cara que ele nem usa Instagram mais, colocou criou o lá. nome. Como é que é o nome dele lá? João Sutério. Aí eu tive que inverter o Inverteu meu o nome. e colocar Sutério João. Wilker, se você quiser também, fala também à vontade aí suas redes sociais para o pessoal acompanhar Tanto seu a trabalho, sua, conhecer, quanto a do grupo de teatro, tá? Fica à vontade, pode falar aí quais são as suas Suas redes palavras sociais. finais. Beleza, meu Instagram pessoal, né, o WilkerBS, e o Instagram do Emaús é Teatro Emaús. No YouTube também você pode encontrar todas as nossas peças teatrais, todos os musicais distribuídos de forma totalmente gratuita, né? Tá lá no YouTube, então corre lá e youtube.com/Teatro Emaús. Tá tudo de maneira muito acessível, da melhor forma que vocês puderem lá contribuir. Estejam lá visualizando, curtindo, compartilhando, para que essa mensagem possa crescer cada vez mais. Então é isso, pessoal. Conheça o nosso trabalho também no Instagram, Real Podcast UFC. Sempre a gente tá postando nossa agenda semanal no domingo, ao meio-dia. Fui!